O assunto aqui é, principalmente, quando e como utilizar o oxímetro de dedo. O oxímetro de dedo é um aparelho que emite dois feixes luminosos. Um pulso emite um LED infravermelho e o outro um LED vermelho. Esses comprimentos de onda, eles têm afinidade pela hemoglobina oxigenada e o outro tem afinidade pela desoxihemoglobina. E nisso ela faz por absorvância um cálculo de diferença de concentração. Quanto maior hemoglobinas ligadas ou carreando oxigênio, maior vai ser a sua saturação. Normalmente se tem como valores de normalidade valores compreendidos entre 93% e 97%. No entanto, indivíduos desaturando, ou seja, com pouca oxigenação no sangue, apresentam valores abaixo disso. Esse aparelho é utilizado para fazer o acompanhamento do paciente quando ele está numa fase de reabilitação, ainda hospitalar, ou até mesmo quando ele já está em casa realizando a reabilitação pulmonar ou cardíaca, e para que não se tenha o excesso das atividades, se faz o monitoramento, porque esse aparelho não dosa apenas a oximetria periférica, ele dosa também a frequência cardíaca e a intensidade de pulso. Em algumas circunstâncias, a oximetria periférica, ou seja, o oxímetro de dedo, que é um oxímetro que mede a saturação de oxigênio na ponta do dedo, ele falha. Falha em condições onde a pele do indivíduo ou do paciente é mais espessa, como em pessoas que utilizam as mãos para trabalhar, como é o caso de mecânicos e marceneiros, e também quando existem condições patológicas instaladas, como, por exemplo, hipoperfusão periférica, causada por alguma disfunção endotelial ou por algum acometimento vascular, ou também por doenças que cursam com insuficiência cardíaca ou dano renal. Portanto, apenas uma informação através do oxímetro de dedo em que a saturação está baixa não é o suficiente para interpretar esses valores. É necessário que se leve em consideração a frequência cardíaca, uma vez que quando o indivíduo fisiologicamente está com uma baixa concentração parcial de oxigênio, logo o coração aumenta a sua frequência cardíaca como um estímulo vagal para baixa pressão parcial de oxigênio, para compensar essa diminuição da concentração ou da saturação. Tendo isso em vista, nota-se a importância de se realizar a reabilitação adequada durante o período de internação hospitalar e também após a alta hospitalar, especialmente pacientes que passaram pelos sintomas de infecção pelo coronavírus. Pacientes esses que, em muitos casos, tiveram a infecção realizada de forma transneural. Isso significa que o coronavírus ele não tem apenas a propriedade de se ligar aos receptores da ECA, ou seja, os receptores da enzima conversora de angiotensina pulmonares. Existem esses mesmos receptores em inúmeras outras células do nosso corpo, inclusive células do sistema olfatório. E através de conexões transneurais, o vírus pode se propagar e infectar o hospedeiro através da inalação, mesmo não chegando esse vírus até as vias difusoras, que é os bronquíolos terminais e os alvéolos. A escuta pulmonar pode ter um som claro pulmonar, em outras palavras, ser um pulmão limpo. Entretanto, não se descarta a possibilidade do indivíduo já estar infectado, passando pela fase de proliferação ou de replicação viral. E então ele começa a manifestar sintomas dos quais nós já conhecemos,
que envolve a anosmia, que é a falta de olfato ou alteração no olfato, que também compromete o paladar. A dessaturação, ela pode iniciar aí uma vez que o vírus consegue acometer parte do tronco encefálico responsável pelo controle dos nossos estímulos respiratórios, como, por exemplo, o grupo respiratório dorsal e ventral e também a zona apnêustica e pneumotáxica, regiões essas que estudos já mostram a elevada presença de coronavírus presente em indivíduos contaminados e dessa forma suprime o estímulo à respiração. Da mesma forma como o oxigênio em excesso também suprime o estímulo à respiração. Os centros respiratórios detectam que não há necessidade de respirar, então o paciente que está, por exemplo, com uma Hudson acaba ficando entorpecido, diminuindo seu estímulo respiratório a ponto de entrar em profunda sonolência e a sua frequência cardíaca decair. Ponto a ser pensado na hora de colocar uma Hudson no paciente saturando baixo com oxímetro de dedo. Então o oxímetro de dedo ele é útil desde que bem aplicado, quando utilizado e analisado por um profissional que compreenda a fisiologia. Saiba que quando o indivíduo está desaturando, a frequência cardíaca dele vai estar sendo elevada. Com isso, existem pessoas assintomáticas que não apresentam dificuldade respiratória, no entanto, apresentam baixa saturação de oxigênio. E isso se chama também de dessaturação silenciosa. O indivíduo não sente a falta de ar e a sua pressão parcial de oxigênio vai diminuindo cada vez mais. E no oxímetro, isso vai ser representado com uma baixa oxigenação, sendo notável na gasometria arterial. O coronavírus tem uma propriedade de inibir uma enzima chamada ferroquelatase. Ela é responsável por adicionar um íon de ferro no nosso anel porfírico ou anel porfirílico durante a síntese da hemoglobina. A hemoglobina ela fica dentro dos glóbulos vermelhos e é responsável por carregar o nosso oxigênio. A hemoglobina não é bem formada, fazendo com que os anéis porfíricos não tenham a adequada quelação do ferro, então a hemoglobina não consegue carregar o oxigênio adequadamente. E isso compromete o aporte de oxigênio. Além disso, menos ferro sendo ligado à hemoglobina significa maiores concentrações de ferro plasmáticas. E, como sabemos, da química básica, o ferro tem uma propriedade de ser oxidado. Logo, através de uma reação chamada reação de Fenton e também de Haber-Weiss, ocorre um processo de oxirredução. E isso fica inflamando cada vez mais o paciente, gerando também problemas hepáticos. E nisso detecta-se então no sangue uma maior presença de íons de ferro e também atividade de transportadores de ferro como a transferrina. Então, se esse vídeo, apesar de curto, tenha sido útil, compartilha. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários, ative o sininho de notificações e se inscreva no canal.